Do livro Renúncia, segunda parte, capítulo 3, Testemunhos de Fé, página 332. A pequena assembleia entreolhava-se grandemente surpresa. Cada qual parecia mais deslumbrado com o comentário da jovem intérprete. Em Ávila, continuou ela com a maior simplicidade, nunca nos reuníamos no culto doméstico sem suplicar o socorro da inspiração divina. Padre Damiano esclarecia sempre que Deus não poderia ter enviado as línguas de fogo da sua sabedoria apenas aos 12 discípulos de Jesus. As chamas do seu amor infinito aquecem a humanidade inteira. Basta lembrar que se os sinais do céu foram vistos somente sobre os apóstolos no dia inovidável do Pentecostes, ninguém poderá contestar a extensão dos benefícios à multidão que os ouvia, exultante de júbilo. A revelação dirigia-se a todos. O contentamento celestial foi distribuído sem exclusividade. Baseado nisso, meu tutor asseverava que devemos fazer o estudo evangélico não apenas com as nossas malícias e necessidades humanas, mas com o auxílio silencioso e invisível do céu. Após essas considerações, que despertaram fundo enternecimento nos ouvintes, orou em voz alta, suplicando a Jesus que lhes concedesse o benefício de suas inspirações sacrossantas, para que se integrassem no conhecimento da sua vontade. Feita a prece comovedora, tomou o livro e perguntou: Senhor Jacques, gostaria me dissesses qual o método aqui adotado para a leitura. Costumamos ler 5 a 10 versículos de cada vez, comentando-os em seguida. Presentemente estamos na segunda epístola de São Paulo a Timóteo, tendo ficado na última reunião no segundo capítulo, versículo 10. Lá na Espanha, explicou a jovem delicadamente, líamos apenas um versículo de cada vez. E esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do Mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nesta ordem de aquisições, não basta de estar informado. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler. O Mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-nos, portanto, indispensável a cada passo da existência. Eis porque, excetuados os versículos de saudação apostólica, qualquer dos demais conterá ensinamentos grandiosos e imorredouros, que impende conhecer e empregar a benefício próprio. Será então mais útil, advertiu Cirilo, sumamente interessado, assim também procedermos. Alcione procurou a epístola indicada e leu o versículo 11 do segundo capítulo. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Franca a palavra, todos, exceto a pequena Beatriz, que se mantinha calada, opinavam que os homens apegados a Jesus no fim da vida podiam morrer em paz, certos de que o Senhor lhes abriria além túmulo as portas gloriosas da redenção. Depois de ouvir a opinião de cada um em particular, Alcione explanou: certo
A esperança em Cristo será sempre um refúgio indispensável na hora da partida. Mas a advertência apostólica nos convoca a ilações mais graves. Lembremos os perversos que aceitam Jesus na hora extrema. Muita gente portadora de crimes inomináveis faz ato de fé no leito de morte. Enquanto tem saúde e mocidade, vivem ao léu, entre caprichos e desregramentos, mas tanto que o corpo quebrantado lhes dá ideias de morte, alarmam-se e desfazem-se em rogativas a Deus. Podem criaturas que tais esperar de pronto imediata glória do Cristo? E os que se sacrificam nas aras do dever enquanto lhe resta uma partícula de forças? Claudicaria a justiça, em suma, se afinal a virtude se confundisse com o crime, a verdade com a mentira, o labor com a ociosidade. Certo que será sempre útil recorrer à misericórdia do Senhor, ainda que manchados até aos cabelos, bem como acreditar que para toda enfermidade haverá remédio adequado. Penso, porém, que a assertiva de Paulo não se refere ao termo da vida corporal, fenômeno natural e apanágio de justos e de injustos, de piedosos e de ímpios. Bafejado pela divina inspiração, o amigo do gentilismo aludiu, por certo, à morte da criatura velha, que está dentro de todos nós. É a personalidade egoística e má que trazemos conosco e precisamos combater a cada dia para que possamos viver em Cristo. A existência terrestre é um aprendizado em que nos consumimos devagarinho de modo a atingir a plenitude do Mestre. No plano da própria materialidade, poderemos observar esse imperativo da lei. A infância, a mocidade e a decrepitude, em seu aspecto de transitoriedade, não podem representar a vida. São fases de luta, demonstrações da sagrada oportunidade concedida por Deus para nos expurgarmos da grosseria dos sentimentos, da crosta de imperfeição. Costuma-se dizer que a velhice é um ataúde de fantasias mortas, mas isso apenas se verifica com os que não souberam ou não quiseram morrer com o Cristo, para alcançar a fonte eterna da sua vida gloriosa. Quem se valeu da possibilidade divina tão somente para cultivar ilusões balofas, não poderá encontrar mais que o fantasma dos seus enganos caprichosos. A criatura, porém, que caminhou de olhos fixos em Jesus, em todos os pormenores da tarefa, essa, naturalmente, conquistou o segredo de viver triunfante acima de quaisquer circunstâncias adversas. Jesus palpita em seus atos, palavras e pensamentos. Seu coração, na pobreza ou na abastança, será como flor de luz aberta ao sol da vida eterna. Cada qual dos ouvintes revelava jubiloso interesse. A explanação de Alcione lhes tocara o coração. Quando a filha de Madalena fez uma pausa mais longa, Cirilo Davenport acentuou: agora sim, encontrei um modo prático de compreender. O tesouro evangélico, interpretado desta maneira, dá a ideia de preciosa mina de valores espirituais. Quanto mais nos aprofundamos em meditação, esforço e bondade, mais filões auríferos irão surgindo aos nossos olhos. Alcione sorriu satisfeita. Ninguém ali poderia entender a vibração do seu contentamento. Mas a verdade é que, considerando a confissão paterna, transbordava de alegria íntima. O senhor comparou muito bem, disse. As palavras do mestre estão cheias de apelos maravilhosos, de socorros divinos, de mensagens do céu. Basta que nos esforcemos por lhe ouvir a voz e receber os dons. Jacques continuava muito impressionado. Senhorita, indagou, vê-se que a sua educação religiosa é muito diferente da que conhecíamos até agora.
Encontro-me a termo de uma existência consagrada ao ensino, e apesar da minha paixão pelos autores antigos, nunca pude sair do círculo do meu tempo, circunscrevendo o serviço da fé aos atos de adoração. Jamais pude compreender a igreja como uma oficina de trabalho ativo, nem o culto doméstico do evangelho como escola de preparação para o esforço terrestre. No entanto, por suas observações, sinto que há métodos de interpretação que não conheço, e posso declarar, pelo que ouvi da sua inteligência moça, que esses processos de aprendizado são sedutores. Desejaria saber se isso é comum nas escolas e lares de Espanha. A jovem sorriu agradecida e esclareceu. Essas luzes, Sr. Jacques, eu as recebi do meu tutor em nossas reuniões familiares de Ávila, mas devo acrescentar que esta orientação não está generalizada na pátria de minha mãe. Mormente, em Castela Velha, onde o padre Damiano foi ameaçado 2 vezes pelas perseguições do Santo Ofício por haver tentado chamar a atenção do povo para esse sistema de estudo e exegese. Que horror! Exclamou Cirilo num gesto significativo. É quase inacreditável que a Igreja mantenha tal instituição. Não podemos inculpar a Igreja, retificou Alcione carinhosamente. O cristianismo, em tempo algum, autorizaria institutos dessa natureza. Devemo-los aos maus padres, cujo coração ainda não pôde compreender a suprema grandeza do Cristo. O velho educador, sinceramente impressionado com as definições ouvidas, tornou a perguntar: onde poderei avistar-me mais a miúde com o padre Damiano? Alcione esboçou um sorriso melancólico e respondeu: nosso velho amigo está à morte, na paróquia de São Jacques do Passo Alto. Quase diariamente à noite, vou recolher seus últimos pensamentos. Não obstante o combate há muitos meses, travado com a terrível enfermidade, vê-se que ele está nas últimas. Com a sua morte próxima, perderei neste mundo um segundo pai. A notícia ecoou lugubremente na sala, observando a nuvem de tristeza que sombreava o semblante de Alcione. Todos entraram em profundo silêncio. Foi aí que a jovem lembrou: agora agradeçamos a Deus o socorro que nos foi enviado através da inspiração. As mais das vezes temos a certeza de que devemos, em grande parte, o pão material ao próprio esforço, mas o mesmo não se dá com relação ao alimento espiritual. Esse nos vem sempre de Deus, do seu paterno coração, que nos cumula de infinitos recursos. Temos na terra a lei da necessidade, mas o Senhor tem o do suprimento. Agradeçamos a sua misericórdia e apliquemos as dádivas recebidas, porque novos elementos fluirão para a nossa alma dos seus inexauríveis celeiros de sabedoria e abundância. Encerrada a reunião familiar, com uma prece de reconhecimento, Alcione retirou-se, deixando a família Davenport singulares impressões. Ela parecia fortemente inspirada quando dizia que Damiano estava às portas da morte. Logo que chegou à casinha do burgo de São Marcelo, encontrou a notícia alarmante. Um portador ali estivera para comunicar aos Villamil que o velho sacerdote agonizava. As frequentes hipnotises da noite lhe haviam aniquilado as últimas forças. Madalena, não obstante a atrofia dolorosa das pernas, suplicou à filha que a levasse em sua companhia, num carro mais espaçoso, a fim de ver o abnegado amigo pela última vez. A filha ouviu-a angustiada, e dentro de poucos minutos, à boca da noite, um carro vagaroso saía de São Marcelo para a residência do padre Amâncio. Alcione recomendara muito cuidado ao cocheiro. Chegando ao destino, Madalena Villamil conseguiu descer com grande sacrifício. 2 homens trouxeram larga poltrona para conduzir a enferma ao quarto do moribundo. Alcione auxiliava o transporte da genitora com infinito carinho. Lá chegadas, o agonizante parecia reanimar-se.
Rob e a irmã adotiva aproximaram-se respeitosos e pediram-lhe a bênção, enquanto a senhora Villamil, pedindo que a poltrona fosse deposta à cabeceira do moribundo, tomou-lhe a destra muito pálida em confortadora saudação fraternal. Damiano tinha os olhos profundamente lúcidos e brilhantes, mas na feição cadavérica pairava uma expressão de agonia dolorosa. Que é isso, padre? Murmurou acabrunhada. Ele fixou nela o olhar enternecido e respondeu com voz quase sussurrante. A moléstia incurável, Madalena, é um escoadouro bendito de nossas imperfeições. Que seria de minha alma se a moléstia do peito não me ajudasse a expungir os maus pensamentos? Quantos bens ficarei devendo à solidão e ao sofrimento? O Senhor que nos deu lhes conhece o inestimável valor. Eu que não chorava há muitos anos, alcancei novamente o benefício das lágrimas. Muitas vezes ensinei do púlpito, mas o leito me reservava lições muito maiores que as dos livros. A filha de Dom Inácio quis responder, testemunhar seu reconhecimento imorredouro, dizer dos votos que fazia a Deus pelo seu restabelecimento, mas na sua angústia não encontrava palavras com que traduzir o seu pesar. Não conseguia, porém, reter as lágrimas que lhe rolavam abundantes dos olhos. O moribundo prosseguiu após uma pausa mais longa. O catre amigo e silencioso me trouxe a recordação de todos os júbilos e dores que ficaram no passado distante. Sem conseguir adaptar-me a esta vida de Paris, tenho vivido quase que absolutamente das nossas velhas lembranças de Espanha. Tenho grave saudade da nossa vida tranquila em Ávila, dos fraternos serões da chácara, dos colegas da igreja de São Vicente. Mas estou certo, Madalena, de que a vida não acaba com o corpo e convencido de que Deus nos reunirá em outra parte, onde não haja prantos nem morte. Há diversas noites que estou visitado pela sombra dos entes amados que me antecederam no túmulo. Ainda hoje, depois da última hemorragia, enxerguei o vulto de minha mãe, a dizer-me palavras de consolação e coragem. Algumas crianças amadas lá da nossa igreja antiga de Castela, falecidas há muito tempo, me vieram ver a noite passada e me abraçaram com carinho. Amâncio pensa que estou sendo vítima de pesadelos, dado o meu esgotamento físico, mas eu não posso concordar. A senhora Villamil, aproveitando uma pausa, fez um esforço e obtemperou carinhosamente. Não deveis pensar nisso. Lembrai-vos de que precisamos do vosso amparo paternal. Deus vos restituirá a saúde para que nossa alegria não desapareça para sempre. Recordai nossa viagem à América. Damiano procurou a custo o olhar de Alcione, dando-lhe a entender o cuidado com que se deviam conduzir naquelas circunstâncias, e acentuou: pede a Deus pela minha saúde espiritual, porque seria impossível restaurar a do corpo, minha filha. A morte não é uma separação eterna. Estou certo que Jesus me permitirá voltar ao teu lado se minha vinda for útil. Quanto à viagem ao novo continente, não te preocupes. Alcione está muito jovem e Rob quase que ainda não passa de um menino. Poderás ser muito feliz na companhia deles aqui mesmo. Madalena enxugou as lágrimas murmurando: tendes razão, padre. Também estou eu chumbada ao leito para meditações necessárias. Minhas pernas paralíticas nunca me permitirão tão longa viagem. Não te lastimes, porém, pensando nesses obstáculos, certa de que a misericórdia do Todo-Poderoso nunca andou atrasada. Quando nos parece tarda, é que algum motivo existe que não podemos compreender de pronto. A filha de Dom Inácio continuava chorando, enternecida. Em seguida, o velho sacerdote, dando a perceber que desejava mudar de assunto, fez um sinal chamando Rob à cabeceira. O menino atendeu compungido. Por que não trouxestes o violino?
indagou com interesse. Alcione me disse que o senhor estava mais doente, esclareceu respeitoso. Isso quer dizer, meu filho, que preciso mais de te ouvir. A irmã adotiva aproximou-se e interrogou com ternura filial. Desejáveis ouvir alguma música, padre? Sim, Alcione. Se fosse possível, a ladainha de Nossa Senhora, que cantaste na primeira missa de cargos na igreja de São Vicente. Recordas? Desse modo, lembraríamos o amigo distante, bem como o recanto de Castela, onde fomos tão felizes.